Olá, olá, muito boa tarde. Uma alegria estar aqui, abrir nossa casa, abrir nosso espaço aqui para receber vocês novamente, trazendo gente incrível. Eu nunca trago gente pouca aqui, né? Sempre quando a gente traz pessoas assim que vêm acrescentar muito na vida da gente. E hoje é alguém muito especial para mim. Alguém que fez a diferença na minha vida, e hoje estou aqui trazendo essa pessoa incrível, iluminada para vocês, trazendo um pouquinho, trazendo uma palhinha do conhecimento dela, para saber o quanto é importante. Eu vou colocar aqui, vou fixar o tema de hoje. Postura adulta na prática. Aqui, vamos fixar esse aqui e vamos mandar um torpedinho aí para todo mundo que tá seguindo a gente aí. Vamos dar um oizinho para ver quem entra aí do povo. Aí, enquanto a nossa convidada não chega, estamos aí trazendo essa energia para vocês. Chegou, bem-vinda, já tava falando de ti ali, trazendo essa energia, esse alto astral, que o calorzinho tá chegando aí também, trazendo aqui para vocês também. Eu falei, alguém que fez a diferença e faz a diferença na vida da gente. Bem-vinda, Ale! Cheguei! Tudo bem por aqui? Tudo! Já fixei aqui o comentário, o povo tá chegando Tá. aí. Por favor, se apresente pro povo aí, Ale, quem não te conhece. Fala, turma! Eu sou a Alessandra Camilo, mentora sistêmica para negócios, agora mais do que nunca, utilizando esse nosso novo movimento de ganho de produtividade, de precisão com os trabalhos, poder fazer tudo com mais capricho. E tô aqui em volta da inteligência artificial também, essa consciência que vem para somar pra gente. Exatamente, é que nem diz o seu Olívio, meu pai, né? Eu não vou me tornar um analfabeto digital, né? Eu sempre falei, ele sempre está top ali com o melhor computador, com o melhor celular, porque ele quer estar dentro da informática, ele quer estar informatizado. Então, é para todos, né, Ale? Então, Para todos. não é para chegar por isso. E nós vamos hoje falando, né, que eu já coloquei o tema postura adulta na prática, porque eu falei já no começo, alguém que me trouxe muito forte isso, o adultecer, o olhar para a vida sem estar na fantasia da adolescente, sem estar na birra da criança, mas olhando, né, de uma forma ali segura do que eu realmente quero, do que eu realmente preciso. Isso faz toda a diferença na vida da gente, no trabalho da gente, né? E é sobre isso que a gente está trazendo hoje ali, falando um pouquinho desse teu legado incrível, né, Ale? Foi uma coisa que transformou a minha vida quando eu comecei a questionar, caramba, para as coisas que eu faço, é, tudo que eu galguei até aqui, um desejo genuíno de contribuição com as pessoas na vida adulta e as coisas não aconteciam. Aí, o que será que está acontecendo, né? O que será que está acontecendo? Aí eu vi que tinha uma divergência, como se eu tivesse incongruente. É como se eu quisesse as coisas, mas eu quisesse que elas fossem todas do meu jeito. Aí aqui eu vi que eu tava, né, quando começa o ponto do estar uma criança birrenta. Então tinha muita coisa como eu tinha aprendido, que estava no meu consciente, e coisas que eu aprendi que estavam no meu inconsciente. Repetir padrões
dos meus cuidadores, do meu papai, da minha mamãe, repetir padrões das mulheres da minha família, repetir padrões da sociedade. A sociedade imprinta um monte de coisa na gente. E aí eu vi que se eu começasse a olhar para essas coisas diferente, num ponto de autorresponsabilidade, num ponto de que as coisas não precisam ser na dureza, pode ser mais leve, pode ser divertido, que precisa da humildade. Então eu comecei a trazer elementos que eu negligenciava. Então eu tinha muitas essas coisas, eu queria que fosse do meu jeito. E eu contava uma história bonita sobre aquilo. Aí eu comecei a ver que não, que aquilo eram regras que eu tinha aprendido e de que eu poderia soltar aquelas regras com honra. Aí entra a visão sistêmica, né? Tem um jeitinho da gente fazer essas coisas. A gente não se comparar com a história dos nossos pais, dos nossos avós. Eles vieram de outro espírito do tempo. E você vê o teu pai, ele nesse momento querendo se adequar ao espírito do tempo. Ele não tá aquele cara, não, eu venho do tempo que... Não, ele veio e ele está em outro. Então ele fala, eu quero saborear o que está acontecendo dentro desse espírito do tempo. E servir. Eu acho que o ponto essencial é esse, porque quando a gente faz birra ou fica muito na fantasia das coisas, ao não assumir uma responsabilidade individual, eu deixo de contribuir e eu posso colocar na mão das pessoas problemas meus. Não que a gente não possa pedir ajuda. Então eu fui vendo que, não, peraí, eu tenho que flexibilizar essa minha coerência, a coisa não está muito boa. E aí foi aí que começou a surgir, né? Então foi a partir de um ponto de uma necessidade minha, de olhar para mim. E à medida que eu vou ativando essa postura adulta em mim, vou caminhando do presente para o futuro, vou questionando as minhas fantasias e as minhas birras, eu tô achando a vida muito mais leve, muito mais gostosa. Eu tô colhendo mais frutos na minha saúde, nas minhas relações, nos meus negócios. Então eu tô multiplicando isso, eu vou contando isso para as pessoas, né? À medida que eu vou encontrando elas nos meus produtos, nas minhas amizades, nas minhas relações. Sempre que eu tenho a oportunidade, eu tô contando um pouquinho, partindo da minha própria história e contando o método é o quê? Contar para as pessoas como é que você fez elas poderem fazer. Então é um pouquinho do início de como ela surge na minha vida. Exatamente, a gente só pode levar o outro onde a gente já passou, né? Então, é exatamente isso, esse trilhar, né? Por isso que eu falei na prática, por quê? Porque isso é você, como você falou, você traz isso, mas é um produto seu, é o que você nos ensina, né? Me ensinou. Mas se você leva esse ensinamento e põe dentro da gaveta, se você leva esse ensinamento e escreveu lá no caderno e deixou ele lá guardado, mas se você não experimenta, né? Eu estava lembrando agora, fazendo uma comparação. Eu sempre gostei de experimentar as coisas desde novinha, porque ganhava uma receita de uma amiga. Na época não existia nem Google, né? Então copiava lá no caderninho, lá na escola, uma receita, chegava em casa, já experimentava. Fazia uma aula de química lá com fermento, o bolo crescia. Então, assim, às vezes não dava certo, errava, mas você tentava, né? Até que você ficava bom naquilo, de você experimentar várias vezes. E isso é você pegar isso e praticar. Porque assim, a birra vem, os padrões que você estava acostumado a fazer vêm, né? E aí você soltar cada padrão desses é só quando você se dá o direito de experimentar essa nova receita da vida. Leva tempo. O que eu tenho percebido na prática é que a questão da ativação da identidade da postura adulta, ela leva tempo, porque imagina que você ficou muito tempo agindo dentro de um jeito, dentro de um padrão. E esse tempo, por que leva tempo e às vezes não acontece? Não acontece se a pessoa faz o que você falou, ela estuda e guarda. Porque leva um tempo até a gente começar a ver os efeitos. Então é como se eu precisasse sempre ser lembrada disso. Então sempre que eu estou sendo lembrada disso, seja através de conversas com outras pessoas, seja através das aulas, seja através, né, dos ensinamentos. Então, todos os dias eu tô... Então, por exemplo, para mim é uma coisa que cai bem, porque eu dou praticamente aula quase todos os dias disso. Ou eu tô atendendo alguém, ou eu tô dando uma aula, ou eu tô produzindo conteúdo para o YouTube ou para rede social, ou eu tô escrevendo,
ou eu estou num atendimento individualizado. Então, todos os dias, ao estar em contato com outras pessoas, como professora e como mentora, eu estou me lembrando também de que aquilo também está acontecendo em mim. Porque a gente tem essas raízes muito profundas, porque ela vem dos nossos pais, dos nossos avós, elas vêm dos nossos antepassados, da sociedade, né? Do momento, do espírito do tempo que a gente vive. Então, a gente tem que fazer diariamente com certa cautela, não é sobre jogar tudo fora que aconteceu, criticar, enfim, a gente vai mexer aqui nas 3 leis sistêmicas. Então, o fato de conversar disso todos os dias, de poder levar essa mensagem todos os dias, é o que me fortalece e o que ativa em mim, né? Que eu falo que é uma ativação, porque ela mora dentro de nós. Então, de estar ativando isso todos os dias. É como tomar água todos os dias. A gente não pode ficar sem água. Então, a ativação para mim é como tomar uma coisa que é essencial e que me faz ter um dia mais leve. E às vezes a gente esquece de fazer o que é essencial. Quais são as coisas, né, que fazem bem, só que por um padrão repetitivo eu não vou fazer, né? Me alimentar bem ou me alimentar mal? Ah, eu tenho o padrão de me alimentar mal, então fica mais difícil se alimentar bem. Então eu penso que a postura adulta, ela não é uma coisa fácil, né? Porque você começa a assumir responsabilidades, você descobre que a vida não é só sobre você, é sobre outras pessoas. Então tem hora que você fala, a minha vida tá boa, eu já podia ficar quietinha aqui, mas eu tô fazendo isso porque tem mais pessoas envolvidas. Então não há um egoísmo, né? Há um contribuir, há um levar adiante. E isso tudo é um treinamento que a gente tem que fazer. Às vezes a gente não foi treinado para isso, às vezes a gente foi treinado para o contrário, cuida da sua vida e esquece o resto. Então, de onde a pessoa está vindo, as crenças que ela tem, o que ela aprendeu, os medos, né? Então tem pessoas que elas não se jogam na fase adulta para o novo e para a contribuição, porque foram crianças muito podadas, crianças medrosas. Então ela tem uma raiz naquilo, ela precisa ter essa amorosidade com ela, para depois ele fazer esse processo. Então na prática eu percebo isso, que é um processo mais moroso, mas que depois que você entrou no trilho, não tem volta, né? Você deve conhecer bem isso, está comigo há bastante tempo, você evolui a cada trimestre, a cada semestre. Exatamente, até eu peguei a garrafa aqui, né? Presente seu, né? E que nem eu falei, doses diárias de postura adulta. Então, assim, cada vez que eu pego a garrafa, ela tá sempre por aqui. Porque eu olho e eu lembro, falei, pô, não tem como não fazer, né? Então, exatamente, é como você tomar aquele remédio que você precisa tomar, que te faz bem, né? A gente fala assim, remédio não faz bem. Não, faz. Depende do remédio, faz. E a vida, ela te traz todo dia. E é aquela velha coisa, né? Você quer novos resultados, você tem que sair dos velhos padrões. Isso é fato. Tem jeito. É fato. É fato. Não é um pouquinho da gente, ver como que você vê isso. Isso é uma coisa nova, assim, pra mim, que tomou muito meu coração. Porque tem uma lógica nisso. Nós vivemos em um planeta com 8 bilhões de habitantes. Então nós temos vários continentes, vários países, várias cidades, vários bairros, vários grupos, várias tribos. Várias realidades, né? Várias realidades. Exatamente aí que eu quero chegar. São as várias realidades. A gente não consegue acessar tudo. A gente acessa um fragmento da realidade no qual nós estamos inseridos. Só que essa realidade no qual nós estamos inseridos, ela também pode ser escolhida. Ela também pode ser escolhida. Então, a gente escolhe se vai mudar de cidade, a gente escolhe com quem a gente vai casar, a gente escolhe o que a gente quer aprender, a gente escolhe a profissão. Ah, não, quem escolheu, quem eu ia casar foram os meus pais. Mas tudo bem, a qualquer momento você pode mudar, entendeu? Então, a todo momento, a gente é livre para escolher essas novas realidades. Por que é que uma pessoa, porque é um padrão repetitivo, ela se manter em uma frequência de realidade? Porque às vezes assim, eu não mudei de casa, eu não mudei a minha profissão,
Eu não mudei meu casamento, eu não mudei meus filhos, tem coisa que você não mudou, não mudou nada, tá tudo ali. Só que ao mesmo tempo tudo mudou. Então, para onde, né, assim, porque isso é uma ativação. E quando você assume responsabilidade e postura adulta, e você começa a ver a vida diferente, e saber que daqui a pouco tudo vai passar, isso aqui vai acabar. Então, como é que eu experimento? Então, assim, ó, para qual linha de realidade eu entro para eu poder viver experiências que vão me fazer crescer e vão somar na vida de alguém. E não sobre, eu não consigo mudar a minha vida porque eu estou dentro desse limite. Essa pessoa está dentro de uma realidade e ela acredita que é só aquela realidade que existe, mas não. Existem infinitas realidades que já estão acontecendo agora. Então, a cada segundo a gente está tomando uma decisão. Então, a gente não ia fazer essa live. Lá atrás a gente não ia. Aí um dia a gente decidiu, vamos fazer uma live? Tal dia? Vamos fazer. Então, a gente mudou a realidade. O fato do conteúdo que a gente está trazendo nessa live são decisões que a gente veio tomando lá atrás e mudando a realidade. O fato de nos tornar especialistas em determinadas temáticas. Exatamente. E aí o que pega, né? Quando você traz assim, a pessoa seguiu, a pessoa não seguiu, qual a realidade? É aquela frase, vivemos num mundo de infinitas possibilidades. Tudo é possível. A vida que você está teimando em ter, que você está reclamando dela, porque a pessoa que vive naquele quadradinho, desculpa falar, mas ela reclama daquela vida, né? Porque ela delega aos outros a responsabilidade sobre a vida dela. E nós somos... Ai, Joara, obrigada, amada. Depois você assiste, você vai ficar salvo, sim. O povo tá mandando mensagem aqui. Nós somos os responsáveis. A única pessoa responsável pelo seu sucesso é você. E pelo seu fracasso também. Né? Então, as escolhas. Só que assim, é mais fácil você ficar na postura da vítima, né? Da criança birrenta, da vítima, e culpar o pai, a mãe, o cachorro do vizinho, como eu gosto de falar sempre, delegar ao outro a responsabilidade, dar poder ao outro sobre a sua vida. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Com certeza. É assim, ó, é observar. Quando você começa a entrar num ponto de observar... E assim, gente, não é observar a sua vida, observa o seu dia. Não precisa falar assim, como é que eu vou fazer uma observação sobre a minha vida? Muita coisa. Faz uma observação sobre o seu dia. Então, a gente trabalha, né, a Ivane conhece bem, a gente trabalha a janela de um dia. Então, a intenção que eu coloco pela manhã, quais são as atividades importantes que eu vou fazer no dia, essas atividades estão conectadas a quais objetivos, e no final do dia, fazer uma análise do dia. O que eu fiz que eu não precisava ter feito? O que eu fiz que foi muito bom, então eu preciso trazer isso para minha rotina. E o que eu fiz que eu deveria ter feito melhor porque é importante. Então eu estou fazendo o quê? Uma análise dentro do meu dia. Gente, um dia é um fragmento da vida. A vida, a gente nasce, cresce e morre. O dia nasce, cresce e morre. E a nossa vida é um conjunto de janelas de um dia. A gente nasce, produz, se diverte, aprende, interage e descansa depois de novo. Então, todo dia a gente está vivendo o quê? A vida da gente é um conjunto de janelas de um dia. Então, quando eu avalio bem o meu dia, porque você não sabe qual vai ser o seu último dia. Você sabia que todo ano você passa pelo aniversário da sua morte? Todos os dias você passa por um dia que é o aniversário da sua morte. Então, a gente não sabe como que vai ser a nossa passagem aqui. Mas nós temos obrigação de cuidar bem do nosso templo, que é o nosso corpo, de cuidar bem das nossas relações, porque tudo isso vai trazendo o que? Vida. Então não se preocupe com a quantidade de tempo, mas se preocupe com a qualidade que te faz crescer e servir. Crescer, se divertir e servir. Se você estiver crescendo na vida, se divertindo na vida e servindo na vida, não importa o momento que você vai, com 90, com 100, com 50, sei lá com quanto. Você vai ver que você vai falar assim, foi uma experiência com preenchimento, porque você foi acessando novas realidades e tendo uma curiosidade para o novo. Você não ficou dentro da janela de um dia, porque quanto mais a gente faz janela de um dia, no qual a gente faz exatamente a mesma coisa,
quer dizer que a gente vai ficar morando dentro da mesma caixinha. Para eu sair dessa caixinha, a cada dia tem uma experiência diferente. Quantos sims você está dizendo para uma coisa nova? Isso é postura adulta ativada, na prática. O que te desafia, né? O que você faz diferente? Olha, eu vou falar um pouquinho que a Fabi está aqui da Roda de Panos. Nós precisamos vencer o início da manhã com a intenção do dia e saber parar no final do dia para analisar o que foi feito. Exatamente o que você falou, né? Fazer essa autoanálise, né? O que você está fazendo, né? Pegar a responsabilidade, não delegar ao outro e também fazer o seu dia acontecer. Uma coisa que me impactou, que foi ensinamento seu, foi quando você falou assim, que a cada dia é um dia menos na Terra. Aquilo para mim foi que nem pegar e me sacudir e jogar uma água fria na minha cara. Eu falei, peraí, a cada dia é um dia menos na Terra, o que eu fiz hoje? Né? Então, o que eu fiz hoje? Hoje foi um dia que eu estava indo para a vida ou indo para a morte? Então, é sempre essa minha análise. Hoje foi um dia que eu fui mais para a vida ou fui mais para a morte? É exatamente isso. E todo dia eu me pergunto, hoje foi um dia que eu olhei mais para a vida ou olhei mais para a morte? Isso me impactou. É bonito, é importante. E é verdade, a gente tem que usar assim, ó, aquilo que gera um impacto pra gente. Nós somos biorobôs, nós somos programados. Nós somos programados. A todo momento a gente é programado. Alguém tá jogando uma coisa pra gente e você vai fazer o quê? Uma análise crítica sobre aquilo que vem. Só que a nossa programação mais forte agora na fase adulta foi a que foi feita do 0 aos 7 anos. E onde ela foi feita? Dentro da nossa casa. A nossa mamãe, nosso papai, o bairro que a gente nasceu, a família, nossos primos, coleguinhas da escola, o que se via na televisão naquela época, né? Então tem essa programação. Então quando você começa na fase adulta a questionar, né? Tem gente que começa, hoje as crianças já questionam já desde pequenininha, a gente vê vídeos no Instagram, entendeu? De criancinhas que já estão, né, filosofando questões sobre a vida. Agora, nós, enquanto adultos, esse é um papel essencial pra gente, né? Então, cada dia é um dia a menos. O que eu fiz hoje? Eu servi a vida, eu caminhei para o futuro, ou eu repeti o passado e estou buscando, inclusive, culpados por essa vida mais ou menos que eu tenho? Porque aí a culpa é do meu marido, é da minha esposa, é dos meus filhos, é o governo, é a internet. Então, quando eu começo a terceirizar, eu não assumo a responsabilidade. Eu não consigo, eu não dou conta. Então, pra gente saber para onde uma pessoa tá indo, 2 minutos de conversa com ela já vai te contar. E aí, o que nós vamos ver, Ivane? Eu vou chutar para não errar. Para mim, é um número, inclusive, maior do que 95% de adultos completamente infantilizados. Eu sempre achava que era os 95, mas realmente é bem mais. É muita, assim, sabe? Então, assim, quando você fala de responsabilidade, não se quer pôr a mão na massa, é gente com iniciativa e pouca acabativa. As pessoas têm culpados para tudo, então tem sempre um nome, um CPF, que não é o da própria pessoa, é sempre o de alguém. Então, essas já são assim. Então, assim, se as pessoas contam histórias no qual é um outro CPF que é responsável pela vida que ela tem, porque tem um momento que você pode virar esse jogo. Eu apanhei na infância, eu isso, eu aquilo. Tem uma dor, você tem caminhos para isso. Você tem as terapias, nós temos diversos caminhos para uma mesma questão. Religião. Então, muitas pessoas curam muitas dores e feridas através de suas religiões, através das terapias, através da leitura, através do esporte, através de uma fome de viver. A pessoa não fez nada, mas ela tem uma fome de viver e ela se restabelece. Por quê? Porque nós somos biorobôs. Então, aquela crença pegou. Por que uma pessoa ela pega uma situação bastante difícil e ela transforma num ponto de dor e outra pessoa transforma num ponto de força? A narrativa que ela contou sobre aquela temática. Então, as pessoas querem resultados diferentes, mas elas não querem pagar o preço que custa, que é o preço da mudança. Elas ainda estão buscando, não, eu preciso de uma outra alternativa que não seja essa onde eu tenho que mexer na minha identidade. Exatamente, aí fica procurando soluções fora de si, sabendo que a solução está na gente. Como você falou, a terapia, sim, a gente vai lá, acha os traumas de infância, trabalha, né? Esse, né, é o trabalho da gente.
Mas tem pessoas que vão à busca de outras formas, né? Então, o que que pega? O que pega é exatamente isso. E eu falo porque eu já estive muito nesse lugar de achar justificativa, ficar no mimimi, né? Então, olhar e delegar ao outro a responsabilidade pela minha vida, pelos meus atos. Então, assim, a responsabilidade é só sua, né? E o resultado que vai colher é você. A gente nasceu sozinho, vai morrer sozinho, né? Morrer sozinho. É narrativa, né? A história que a gente conta. É ampliação de visão de mundo. Postura adulta ativada é você ganhar de alguém, seja de mim, seja de qualquer outra pessoa, saber um pouco como a vida funciona. Quando você aprende um pouco mais sobre como a vida funciona, você sai daquela sua caixinha das histórias que você contava, que terceiriza para alguém, ou de que assim, ó, ou a pessoa terceiriza ou ela tem assim, ela fez uma coisa ruim na vida dela, fracassou em pontos na vida dela. Ah, ela fracassou, ela é um bosta. Tá errado, não existe isso. Você não é o seu sucesso e você não é o seu fracasso. Isso são pontos de experiência dentro da nossa jornada, que horas elas vão ser boas, horas elas vão ser não tão boas, só que elas vão passar. Então você não precisa se apegar a coisas, a sucesso. Você precisa entender aquilo só como uma experiência. Essa foi boa, essa não foi tão boa, aí eu mudei. Então a pessoa pega aquilo, né, ela acha que ela é o cocô do cavalo do bandido. Não, tá errado. Ah, eu fiz tal coisa errada, eu traí, eu fiz isso. Você vai pagar por aquilo que você fez, tua vida vai continuar e você continua sendo uma boa pessoa. Então é um apego, né, a coisas também de sucesso. Tenho que ser um sucesso porque fulano. Não, tenha como inspiração ser sucesso. E não ser porque isso vai te fazer ser uma pessoa aceita ou coisa do tipo. Tem que ser por uma experiência que você quer viver. E você vai errar, e você vai errar várias vezes. E dane-se o teu erro, que ele seja para você um aprendizado. E não um julgamento que fica te carimbando de que você morreu ali. O problema não é o errar. O problema é o nem tentar. Porque se você, ao menos, você tenta, você sabe que você pode ter 50% de chance de acertar. Né? Ao menos você tentou. É que nem eu falei antes do bolo, né? Quantos bolos que a gente fez quando começamos a fazer os bolos sem trigo, até acertar a mão da farinha de arroz, tem alguns bolos que viravam, se jogava na parede e dava buraco, né? De duro que ficava, até você acertar o ponto. E isso é tudo na vida. Você vai fazer algo diferente e se permita experimentar. E até é uma outra coisa que também aprendi contigo, né? Que é na prática que você vira excelente. Né? Quanto tempo você vai fazendo a mesma coisa, boa, diferente do que você fazia, para você ficar bom naquilo e para você esquecer os velhos padrões. Total, total. Resultado cura. Resultado cura. Não tem uma pessoa que não fala, sabe? Ela experimentou, ela foi devagarzinho, às vezes no tempo dela, ela foi ganhando compreensão. Aí ela começou a colher os resultados. A hora que ela começou a colher os resultados, aquilo que segurou ela por tanto tempo some. Por quê? Porque o resultado cura. E o resultado, ele tá na vida da gente. O resultado tá quando você consegue trabalhar uma saúde melhor, quando você consegue trabalhar qualidade relacional melhor, quando você consegue servir melhor as pessoas, aí o dinheiro vem, porque se você está servindo alguém, quer dizer que você tem um produto. Se você tem um produto, esse produto tem um valor. Então, todas essas coisas, elas estão acontecendo. E é desafiador. Eu trabalhei dentro desse... eu trabalhei arduamente dentro desse processo da ativação da postura adulta, de 2019 até dezembro de 2025. Eu falo que é um momento árduo, né? São 6 anos de um momento árduo. Agora mais leve, porque agora dentro da construção de negócios, é claro que as pessoas vêm com questões e todas as questões serão trabalhadas. Mas trazendo muito mais essa linha de discurso, de buscar as pessoas mais sedentas pelo resultado. Uma pessoa mais sedenta pelo resultado. Eu trabalhei bastante pessoas muito sedentas por respostas do que é que travava elas.
E a gente conversou sobre isso na semana passada, e foi um trabalho bem bonito, de 6 anos, assim, foram mais de 2.000 pessoas, mais de 2.000 empreendedores, e ali, arduamente mesmo, com muitas lives, comunidades, produtos, mentorias, spots, workshops, fazendo muita coisa. Claro que esse trabalho, ele continua, né? Mas ele continua agora muito mais em quem está galgando estruturação de negócios mesmo, né? A pessoa fala, ó, eu preciso deixar o meu negócio estruturado e levá-lo, né, para um próximo nível. Ajudar a servir quem está servindo. E por que eu estou falando isso? Eu não estou falando isso para contar para vocês a minha mudança de posicionamento, né? A Ivane já sabe tudo direitinho. Eu estou falando isso porque dentro da postura adulta, Ivane, tem momentos que a gente está tomando decisões de mudança. E nas decisões de mudança, o que é mais difícil para a turma fantasia e para as crianças birrentas quando eu faço um novo movimento, eu perco pessoas. Porque nem todos vão com você. Então, quando a gente faz... Você casou, você não vai levar tua mãe e teu pai com você. Seus irmãos com você. Você casou, você saiu. Você mudou de cidade, você ainda não casou, mas você mudou de cidade, você não está levando. Você mudou de profissão. Você vai ter que sair. Eu já fiz mudança, eu saí do corporativo, seus amigos, tudo ali de uma vida toda, e depois esfria. Alguns ficam, mas a maior parte não. Você vai fazer um movimento novo. Então, quais são as decisões que você precisa tomar aí dentro de você de mudança e que você tem dificuldade de tomar? Por quê? Porque a lei do pertencimento ela é puxada pra gente, porque pertencer é mais importante do que sobreviver. Você morre para pertencer. Então tem hora que você não está tomando decisões na sua vida, de cuidar da sua saúde diferente, de fazer mais dinheiro, de mudar um posicionamento, pura e simplesmente porque você não quer, né? Você vê como perda essa mudança. Você vê como perda essa mudança. E tem coisas que elas vão esfriar e faz parte do jogo. Então, o que agora esse final de ano, por exemplo, está te pedindo como uma mudança e que você precisa estar com a sua postura adulta ativada para você poder seguir com esse movimento de mudança? E quantas não foram as coisas que você adiou pura e simplesmente porque quando você pensava em mudar, você falava, eu vou ficar menos com a minha família, agora o meu produto, agora, por exemplo, o meu produto é muito mais caro, então parte das pessoas que estão comigo, se elas estavam comigo considerando a questão financeira do que elas têm, onde elas não vão seguir. Ou assim, o teu posicionamento mudou, o teu posicionamento não serve mais para mim. Ou, enfim, cada um vai estar contando uma história. A questão não tem problema isso, mas você dá conta de fazer essa mudança? Você dá conta de ir em busca dos seus sonhos, daquilo que você acredita, mesmo que você vá só? Porque quando eu fiz a mudança, eu falei assim, eu preciso que 2 pessoas comprem meu produto novo. Eu quero 15. Eu tô indo buscar as 15 e eu vou ter as 15. Até 31 de dezembro, 15 pessoas, que as membros fundadoras. Eu vou ter essas 15 pessoas. Eu já sinto aqui no meu coração. Só que no começo, como me deu medo, eu falei, eu não preciso de 15, eu preciso de 2. Poderia ser só uma, né? Mas eu falei, o dia que essa uma não for, tem a outra. Eu preciso de 2 pessoas. E muito rapidamente 2 pessoas já compraram. Aí eu falei, bom, eu já tenho tudo que eu preciso. E disse pra elas, ó, eu já tenho eu e vocês, é o que eu preciso. Agora eu vou buscar 15. Aí eu vou trazer 15. Aí o legado vai aumentar. O ano que vem eu vou buscar 100. Então eu tô trazendo isso muito como um propósito, sabe? Como uma coisa nova, resultado cura. Então quando eu olho para esses 6 anos, um posicionamento, né, trabalhando mais a postura das pessoas, eu falo, porra, eu servi 6 anos, né? 6 anos ali de forma muito dirigente. Então, toda essa força que a gente vai ganhando, ela vem de uma força, o que a Ivane falou, ela é uma resposta que ela tá no nosso interior. E a gente precisa ter coragem. Você tá com medo? Eu tô com medo, mas a minha coragem tá maior que o meu medo. E eu vou fazer apesar do medo, porque o medo é só uma coisa pra gente aprender a lidar com ele. Por quê? Porque ele tá dizendo só assim, ó, você tá indo com uma coisa nova. Aí você negocia com ele. Então, quanto mais você negocia e aprende sobre o medo, mais forte você fica. Mais coragem você tem. E tem gente que para aqui, porque eu entro na rota do medo e a lei do pertencimento me captura. E é uma coisa que eu gosto de falar, colocar a pitada da fé, né? Porque assim, tu não consegue
Pegar que é o tudo. medo, mas se você colocar a fé, ela vai ficar no mesmo lugar ali. Não é a coragem. A coragem, ela tá junto com o medo, ela vai junto. Mas quando você coloca fé, é o acreditar, sobretudo em você mesmo, aí você se impulsiona. Porque aí você consegue driblar esse medo, que eu não vou dizer que você vá terminar com ele, mas você dá uma driblada nele porque você joga essa pitada de fé ali. Eu vou, como que eu dizia, quando eu comecei a dirigir, dobrei o medo, coloquei no bolso e fui com medo mesmo, porque o meu pai falou, eu não vou mais te levar para lugar nenhum, você tem carteira e você não vai dirigir, tá aí o carro, se vire. Eu tinha que trabalhar, eu me obriguei aí, morrendo de medo e fui. Mas eu falei, dobrei, coloquei na boa, vamos lá, né? Ninguém vai fazer por mim. Então, é sobre isso. Faz muito sentido. Faz muito sentido. A fé, ela realmente ela é essencial. Eu acredito que sempre nas nossas missões mais difíceis, nas nossas decisões mais difíceis, no qual a gente seguiu sem ter uma resposta para isso, é porque o elemento fé estava embutido. Elemento fé. A Josi está aqui, ó. Aprendi muito com vocês. Aprendi e coloquei em prática. É isso aí, Josi. Coloca mesmo, danadinha. Tem que ser, tem que ser. É interessante esse. As pessoas têm me feito muito uma pergunta assim, Vani. Em relação a essa dificuldade delas conseguirem mudar. Parece que eu tenho uma compreensão, mas eu não consigo fazer a mudança. E eu vou falar algo que você, a Josi, que é da nossa mentoria, a gente conversa bastante sobre isso, né, dentro do nosso grupo, que é, nós precisamos ter um desejo ardente sobre a vida. Então, gente, aí, só que eu tô estudando muito sobre isso, tá? Porque eu quero ter essa resposta mais encaixada. E como a pergunta tá vindo muito, é porque eu preciso preparar isso. Então eu tinha essa resposta do desejo ardente. Aí as pessoas me perguntavam na sequência como eu ativo o desejo ardente. Todo desejo ardente, ele começa com um pequeno desejo. Ele é ardente, mas ele não precisa ser muito grande. Então, eu contei uma história esses dias que eu falei, caramba, qual foi uma coisa que era grande que eu fiz nos últimos tempos? Aí eu lembrei do cuidado com a minha saúde. E eu me lembro que eu tive uma epifania mesmo, uma coisa me pegou dentro do processo de mudança. Então, assim, ó, esse desejo ardente, ele foi inserido em mim. Então, para mim, se ele foi inserido em mim, ele era um desejo divino e não meu. É como se alguma coisa divina falasse assim, eu ainda preciso de você e você precisa ter saúde. E ele encaixou em mim, e eu também tinha essa dúvida, o que era o desejo ardente. E o desejo ardente foi um dia eu estar conversando com os meus 2 irmãos caçulas, né? Então eu já era adulta, eles eram crianças, minha mamãe morreu, eu ajudei a criá-los. E aí eu vi que os meus irmãos me admiravam muito, quando eles eram crianças, eles me admiravam muito. E que talvez eu estivesse entrando numa fase onde no lugar de me admirar, eles iam começar a ter dó de mim. Eu comecei a ver, sabe quando a gente olha para uma pessoa que ela vai envelhecendo e a gente vai vendo, ai, tadinha, aí você fala pra pessoa, eu detesto ouvir as pessoas falarem isso, mas eu vejo muita gente falar, ai, tadinha. Aí aquilo não caiu bem em mim. Aí eu falei assim, poxa, né, eu era a heroína dos meus irmãos, né, um pouco da impressão que os pais têm sobre os filhos. E eu falei, cara, eu não. Aí eu comecei a ver lá na frente. Daí eu falei assim, eu não quero os meus irmãos tendo essa. Eu quero continuar sendo a inspiração deles. Então, se eles falam sobre música, se eles falam sobre esporte, sobre o trabalho, eu sou a referência deles. E aí eu falei, posso estar perdendo essa referência porque eu não estou me cuidando. Aí eu coloquei assim, ó, isso encaixou em mim, por isso que eu falo, foi divino. E aí, Ivane, eu criei um desejo dentro de mim. O desejo era assim, ó. Um dia o meu irmão e a minha irmã, que são praticantes de esporte, eles estariam me convidando para algo, para uma corrida, para alguma coisa. Levou um ano e meio para o meu irmão um dia mandar uma mensagem. Eu não contei isso para eles, tá? Tô falando para vocês que foi uma epifania, um desejo que veio no meu coração. Vou começar a cuidar da minha saúde. O primeiro pedido levou 1 ano e meio. Aí o meu irmão mandou e falou assim, vamos fazer uma corrida de rua juntos? Aí eu falei, putz, chegou, entendeu? Levou 1 ano e meio. Só que nesse 1 ano e meio, gente, eu treinei todos os dias. Nesse 1 ano e meio, aconteceu de eu começar a me preparar para um triatlon. Nesse 1 ano e meio, eu fui no nutrólogo, eu fui no nutricionista. Nesse 1 ano e meio, eu fiz um processo de coaching de alta performance.
eu fiz toda uma revolução e eu segui sozinha. Eu não contei para nada. Eu só tinha um desejo no meu coração de que eu estava vendo os meus irmãos, né? Aquele movimento de admiração e de coisa, porque a gente vai perdendo admiração pelas pessoas a partir do momento que elas vão soltando aquilo que elas entregavam pra gente, que eu via. Eu via um brilho, eu via saúde, eu via. Quando eu começo a não ver, eu começo a perder. É assim que os casamentos se desmancham, assim que as coisas. Então, naquele momento, gente, o meu desejo ardente era um convite. Então, às vezes, você pode ter um desejo ardente aí em você. Ele pode ser pequeno, cara, pode ser você, ele pode ser pequeno, pode ser você ter uma parede na sua casa de outra cor, pode ser você trocar o seu celular, pode ser você fazer as pazes com uma pessoa, pode ser os clientes voltarem a admirar o seu trabalho, pode ser uma casa no campo. Então você pode ser uma coisinha pequenininha, pode ser uma grandona, mas tem que ser uma coisa que todos os dias, quando você abrir os seus olhos na janela de um dia, você está trabalhando naquele dia em busca daquele desejo ardente, porque você não precisa ter 10 desejos no dia para o seu dia seguir. Talvez seja um, que ele é uma pecinha do quebra-cabeça grande. Na minha cabeça só estava assim, ó, eu quero um convite. Eu quero, e eu não coloquei que era corrida, nada. Eu quero um dia ouvir os meus irmãos me convidando para alguma coisa em volta do esporte. E eu fui fazendo a minha parte. Eu fui fazendo as coisas. Até que teve um dia que o meu irmão também mandou pra mim. Escuta, eu quero comprar um relógio Garmin. Qual é o relógio Garmin que você tem? E tal, porque quando ele estava nos Estados Unidos, eu pesquiso o relógio aí pra mim. Depois, entendeu? Então, essas coisas elas vão acontecendo. Isso pode não ser, e talvez nem seja zero importante pra vocês, né? Mas o que te inspira? A gente precisa ter propósitos na vida. E a nossa vida é cheia de propósitos. Então, qual é o propósito que eu vou pegar e vou trabalhar com resiliência, com paciência, lidando com o medo, tendo fé, tendo coragem. E assim, o que as pessoas estão falando disso? Gente, eu tô me lixando porque as pessoas estão falando. Entende? As pessoas que são importantes, as pessoas que você quer perto de você, elas vão falar, porque as pessoas que vão também colocar questões na sua vida, elas não estão colocando questões sobre você. Às vezes aquela questão diz muito mais sobre ela do que sobre você. Se você estiver fazendo sua lição de casa. Se você estiver fazendo um monte de cagada aí pelo caminho e tá bebezona, e as pessoas precisam ficar alinhando você, não é sobre isso que eu tô falando. Tem adulto que tá tomando bronca porque ainda é uma criança e as pessoas fazem isso porque a hora que você entortar, elas que vão ter que cuidar. Entende? Então elas estão fazendo um alinhamento em você porque senão depois você vai se tornar responsabilidade delas. Agora, se você está fazendo o teu papel, as tuas coisas, e as pessoas que não estão tendo coragem de movimentar, elas estão criticando o que vocês estão fazendo, você tem que fechar os teus ouvidos para essas pessoas, porque isso não é sobre você, é sobre elas. Agora, se o que você está fazendo está dando trabalho, ou vai dar trabalho para as pessoas ali na frente, aí é bom que você se alinhe dentro da postura. Isso é postura adulta na prática. Cuidar da tua vida. Exatamente. Agora, já vamos encerrar para não derrubar, né, nossa live. Mas, assim, essa história que você trouxe dos seus irmãos, eu lembro do dia que você contou que vocês 3 correram. E foi tão bonito, porque, assim, eu lembro da emoção que você trouxe isso pra gente. Então, é sobre isso, gente, sabe? É experimentar os momentos da vida, porque é esses momentos que marcaram tanto você que ficou a lembrança até para mim, né? Foi. Então, assim, trazer isso no seu dia a dia, isso que vale, gente, isso que vale. Então, mais momentos assim, né? Então, para isso, é olhar para onde você está olhando para o seu dia. Então, o desejo ardente, talvez seja isso, correr com teus irmãos, fazer uma maratona com eles, né? Ou passar um dia diferente ali com a tua família. Mas cada um vai ter os seus momentos, mas para isso nós temos que fazer acontecer o nosso dia, né? Nem vamos falar que vem os boletos, isso é vida adulta, sim, isso é vida adulta, isso faz parte. Faz parte. Mas então, porque não é reclamar, quem reclama não é adulto, quem reclama tá lá na postura da criança. Você é aquela coisa assim, o que eu tenho que aprender com a situação que eu tô vivendo? O que essa situação está me trazendo aqui? Não é você reclamar da situação, é ver que ali tem um aprendizado.
Porque quando, é uma outra coisa que eu gosto de falar, porque eu também veio do teu ensinamento, Ale, tá? O que é aquela velha máxima, né? Não vai me fugir agora aqui. Fugiu. 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 É uma velha máxima que acabou de fugir. Mas é sobre isso. Onde você quer olhar, né? Para que lado você quer olhar, né? Então, trazer exatamente isso. O que te importa na vida, né? Não é sobre os outros, não é sobre você. Trazer bem isso. A única pessoa que é responsável pelo teu sucesso, pelo teu fracasso é você. Não adianta delegar o outro, colocar como o outro. Eu não vou fazer uma mentoria contigo para você resolver a minha vida. Você vai me mostrar o caminho. Se eu seguir, seguir. Se eu não seguir, eu joguei dinheiro fora, porque é só comigo, né? Se distrair e produzir dá o mesmo trabalho. Produzir dá trabalho agora e dá resultado depois. Se distrair não dá trabalho agora, mas também não entrega resultado depois. Então, o que você está fazendo com o seu dia? Você está mais produzindo ou você está mais se distraindo? Então é o efeito imediato, né? No imediato a pessoa é um anestésico, né? Não é nem um bem-estar, porque logo na sequência vem o mal-estar, né? Come uma barra de chocolate, logo na sequência o mal-estar. Fica o dia todo no celular, dá ansiedade quando você vê se não produziu na tua casa, nas suas relações, no seu negócio. Exatamente. Então, assim, o que pega é o que você está fazendo com a sua vida, né? Então, para que lado que você está olhando e para o caminho que você quer seguir. Porque aí quando você tem o teu desejo ardente, como você sempre fala, e eu sempre levo isso, é você seguir em cima daquilo. Seja pequenininho, seja grandão. Quando você for subir a live, tem lá o botãozinho colaborar. Clica no colaborar para eu subir também. Sim, eu vou subir e aí eu já aprendi. Acho que essa live vale a pena, não vale, Vani? Nossos Vale. amigos assistirem, nossos clientes, nossos seguidores, todos. Com certeza, eu já vou salvar para nós para o Instagram não derrubar ela. Vou colocar você de collab e vou salvar lá no YouTube também, Ale, tá? Vai ficar salvo lá depois. Eu te mando o collab lá que eu aprendi a fazer. Né? Tem collab lá. Ok, manda o collab lá também. Lá também, viu? A gente tá aprendendo, né? Pegar um pouquinho dessa força do povo ali que diz vamos mexer, vamos aprender. Tá. E é o teu próximo trabalho que tá vindo aí com tudo, né? Com a IA. E aí vai mostrar pro povo que não tem que ter medo, né? E você é essa professora, de ativar a postura adulta e agora tirar medo da IA. Medo da IA, exatamente. Porque tirar o medo da IA. E muitos, né, vê aquele bicho de 7 cabeças, né? Então, não é. Quando precisar, sabe, né? Só me chamar, estamos juntas. Tô por aqui. Para vocês que estavam com a gente, muito obrigada pela sua presença. Foi muito bom ter vocês aqui. Obrigada, Lê, de coração. E pode ficar tranquilo, gente, quem pegou depois, eu vou salvar ela, vou jogar lá depois no YouTube também, tá? E beijo na alma. Beijo, Vani, querida. Obrigadão, Lê.